Está conosco o ex-embaixador do Brasil na Ucrânia e em Belarus, Renato Marques. Embaixador, bom dia para o senhor, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Bom dia. Embaixador, ontem, num texto publicado no New York Times, o articulista Thomas Friedman comparou o que a gente está vendo ali, de uma maneira até jocosa, a Rússia com uma espécie de ex-marido violento da Ucrânia, que age não movido pelo pragmatismo, mas por um fervor nacionalista quase passional. Como se a Ucrânia, olha, Ucrânia, você se apaixonou pela pessoa errada, essa OTAN não vai te fazer feliz, você vai ser mais feliz comigo e é aqui que você vai ficar, nem que eu tenha que te arrancar daí pelos cabelos de uma maneira violenta. O que está motivando exatamente essa invasão de Putin à Ucrânia? Olha, eu acho que o que está em curso é mais do que uma questão de um marido trazer de volta a mulher para o lar. Eu acho que é uma questão que transcende isso, na medida em que busca claramente a segurança, redefinir o desenho de como a Europa do pós-guerra é mantida, ou seja, busca alterar completamente esse desenho, ou seja, as propostas do Putin não são apenas de manter a Ucrânia, para isso bastaria a Rússia continuar desestabilizando, tornando disfuncional a economia e a política da Ucrânia, como vem fazendo já há bastante tempo, mas na realidade o que ele quer é restabelecer uma nova Yalta, ou seja, por quê? Porque ele está propondo que a OTAN se retire às suas linhas pré-1997, ou seja, ele está, inclusive, deixando claro que ele entende que a segurança vassalos da União Soviética, leia-se, portanto, basicamente da Rússia, sob o manto da União Soviética, sejam desmilitarizados e que eles não tenham nenhum tipo de atuação, atuem apenas como buffer states, como estados tampão entre a Rússia e a Europa Ocidental. Então eu acho que é uma questão que é muito além, as intenções do Putin vão muito além da questão Ucrânia em si. Uhum. Embaixador, quando a gente olha para o que disse o representante russo no Conselho de Segurança da ONU, há uma preocupação porque a Rússia insiste num discurso acusando a Ucrânia de ter sabotado e feito de tudo para destruir os acordos de Minsk. Disse também esse representante que o deslocamento de tropas da Rússia para a Ucrânia e o reconhecimento também da independência da região buscava impedir um novo banho de sangue. É a maneira como a Rússia vem se defendendo em termos de argumentos para estar presente em território ucraniano, inclusive chegou a usar em alguns momentos a expressão missão de paz para estar nessa região. Que leitura o senhor tem a respeito da posição russa até aqui? Olha, eu acho que tudo isso é uma guerra de versões. Evidentemente que quando um país se dispõe a tomar uma iniciativa desse alcance, desse âmbito, como invadir um país vizinho, totalmente ao arrepio do direito internacional, da Carta das Nações Unidas, do estado de convivência em que o mundo vivia desde praticamente o final da Segunda Guerra, no contexto europeu. Na medida em que você se propõe a assumir uma campanha desse alcance, é incrível. Eu acho que uma das coisas que motivam o Putin a agir neste momento é o fato de que ele já está, não sei se há 11 anos ou mais no poder, não recordo exatamente a data. Ele não tem um herdeiro proclamado, então ele não tem para quem passar o bastão com as mesmas condições de que ele, Putin, dispõe, e eu acho que, portanto, o que ele está querendo fazer é se antecipar à sua eventual saída de cena
e restabelecer, tanto quanto possível, as condições de que desfrutava, se você quiser, no passado, o Império Russo ou a União Soviética no século passado. E para isso ele testa a capacidade de reação da OTAN, do Ocidente, sabendo de antemão que, sendo a segunda maior, ou a primeira, porque eu creio que a Rússia tem um número de mísseis superior ao dos Estados Unidos, digo, mísseis nucleares. Então, evidentemente que todos têm sempre presente a necessidade de ter um mínimo de cautela para não entrar num esquema que levaria ao Holocausto. Ou seja, eu acho que isso está claro na mente do Putin. Ele é um bom calculista, formado no âmbito da KGB, e sabe que até onde ele pode ir sem que ele promova algum tipo de reação. Não é por acaso que a OTAN, dentro do papel que juridicamente lhe cabe, se dispõe a fortalecer as defesas dos países membros da OTAN, o que não é o caso da Ucrânia, mas, evidentemente, não se dispõe a fazer nenhum tipo de incursão, a nenhum tipo de participação na defesa do território ucraniano, até por não ser membro da OTAN. E, cá entre nós, dificilmente seria, mesmo em circunstâncias normais, que a OTAN dificilmente iria aceitar incluir no seu rol de países integrantes um país com base militar estrangeira, o que é, desde muito, o caso da Rússia em Sebastopol, na Crimeia, mesmo quando a Crimeia ainda não tinha sido formalmente anexada pela Rússia. E, além disso, é Donetsk. E, portanto, é um país que, do ponto de vista de uma proposta, de uma candidatura para adesão à OTAN, ele estaria, tecnicamente, digamos, desqualificado. São quase 20 anos, viu, embaixador, do primeiro-ministro, depois como presidente, exatamente, o senhor citou 11 anos como presidente, mas direta e indiretamente, é isso aí mesmo, é muito tempo. Entre presidente e primeiro-ministro, exatamente. Né? 20 anos. Exato. Eu queria saber Eu fui dormir ontem às 13h30 da manhã e estou praticamente acordando, assim, é que os meus cálculos não estão exatamente muito precisos. Então está na mesma página que a gente, viu, embaixador? Estão super precisos, porque como presidente é isso aí mesmo, como o senhor disse. Eu pergunto para o senhor o que vai ser da Ucrânia, porque a gente está em um determinado momento em que a Rússia ataca a Ucrânia com força militar. A gente tinha do outro lado uma porta aberta da entrada da Ucrânia para a OTAN. A Ucrânia ela se vê numa posição em que, se caminha para o lado do Ocidente, caminha para o lado da OTAN, vai ser ainda mais atacada, ao mesmo tempo em que não tem força militar para responder sozinha à Rússia. O que vai ser da Ucrânia nesse momento? Me permite um complemento, claro. Carla? Uma pesquisa feita há um ano pelo Razumkov Center, que é um instituto de pesquisa da região, mostrou que os jovens ucranianos querem estar ligados à Europa, que eles não se identificam com a mentalidade, com o discurso russo, entendem que Moscou ficou parada no tempo da União Soviética, eles querem fazer parte da União Europeia, da OTAN. São 77%, é isso? Entre os mais jovens, 75% entre os mais jovens, 18 e 29 anos, desejam essa ocidentalização. Quando a gente pega o recorte da população mais idosa, a partir dos 60 anos, esse número despenca para 44%. Então a gente vai ver uma Ucrânia submissa à Rússia, sendo que a população mais jovem, que está assumindo agora os cargos de chefia, os cargos mais importantes do país, estão insatisfeitas com essa... Olha, você tem absolutamente razão. Eu estive lá durante a primeira Revolução Laranja, aquela que foi resolvida pela via política, e depois, estando em Belarus, visitei, poucos dias antes do final, do desfecho dela, a de 2014, quando o Yanukovych foi destituído por não aceitar assinar o Acordo de Livre Comércio com a União Europeia
e que, quando os manifestantes enfrentaram todo o aparato repressivo do Estado que foi colocado por Yanukovych para reprimir as manifestações. E tudo isso revela uma crescente conscientização dos ucranianos no sentido dos seus vínculos com o Ocidente e o seu desejo de participação crescente na União Europeia e até, se possível, na própria OTAN. Agora, com relação à primeira pergunta, o que será da Ucrânia? As perspectivas não são exatamente, estão longe de ser brilhantes. Você vê o seguinte, ontem, antes de dormir, eu tomei conhecimento de que tropas russas tinham ingressado no território ucraniano via Mariupol, que fica no Mar de Azov, e Odessa, que fica no Mar Negro. Aliás, os dois mares estão conectados entre si pelo Estreito de Kerch. E são os dois principais, aliás, são praticamente os dois únicos grandes portos ucranianos para escoamento de toda a sua produção agrícola e suas exportações por via marítima. Ou seja, mesmo que não houvesse ou que não haja uma ocupação física de Kiev, é óbvio que a economia ucraniana, se essa permanência nesses locais se mantiverem, estará totalmente asfixiada. A Ucrânia passaria a ser um país mediterrâneo e, consequentemente, pagaria um alto preço em termos de sua capacidade operacional no campo do comércio exterior. Esse custo já vem sendo imposto à Ucrânia há algum tempo. É óbvio que a permanência das províncias separatistas com apoio militar russo sem bandeira desde 2014 já é um elemento claro que não é exatamente propício à atração de investimentos. Então, há cálculos, inclusive, de que a economia ucraniana já estaria há algum tempo perdendo em torno a 1,5 a 2 bilhões de dólares anuais, em vista apenas dessa situação tal como colocada, ainda que no estado latente como estava anteriormente. Então, tudo isso tende, veja bem, uma boa parte da Ucrânia é um dos 10 maiores produtores mundial de aço. Essas minas de carvão estão localizadas justamente na região leste. As grandes siderúrgicas estão localizadas na região leste. Então, se somarmos essa ocupação de portos a uma ocupação maior de toda a região leste da Ucrânia, a desestabilização econômica é brutal. E, evidentemente, que o país deixa de ser o que conhecemos. Ele passa a ser um outro animal, que, obviamente, não é a Ucrânia que sempre foi. E quando eu digo que sempre foi, eu quero deixar claro uma coisa aqui. A parte russa da Ucrânia. Ora, eu não sei, não recordo agora o teu nome, mas o meu nome é Marques. Eu sou bisneto de portugueses. Se nós formos usar a palavra étnico, nós somos todos portugueses étnicos. Portanto, Portugal estaria habilitado a reconquistar o Brasil. Por quê? Porque, entre outras razões, como a Europa é uma área de emigração, o que prevalece na Europa é o jus sanguinis, ou seja, todo aquele que tem sangue de uma etnia europeia, ele, mesmo migrando, ele continua sendo português étnico ou a nacionalidade que corresponder. Então, isso, na realidade, já é um elemento de manipulação que vem sendo utilizado pela Rússia há muito tempo. E, além do mais, a Rússia, não no sentido de Rússia, no sentido de Rus, é uma criação do século IX que até ao século XIII foi o grande Estado que existiu na Europa. Portanto, a Rússia não tem créditos para incorporar a Ucrânia sob essa alegação. Se isso fosse para valer,
seria o Rus de Kiev, que no século XII já tinha todos os grandes monastérios, que hoje os créditos para dizer que a partir do século XIII, com as invasões mongóis, nobres do Rus de Kiev migraram para outras regiões e criaram o Rus de Moscou, que passou a ser o centro hegemônico da região a partir de então. Mas, enfim, nós somos suficientemente inteligentes para saber que, aplicado esse critério à história mundial, estaríamos em permanente reformulação das fronteiras entre os Estados. E, no caso da Rússia, com o agravante de que é feito pela força. Uma aula, embaixador. E respondendo a sua pergunta, aqui tem um Megali, que vem da Grécia, uma Bigato da Itália e uma Magalhães da... Não, Portugal, português, né? Tô fazendo um xiste aqui. Vou pedir licença ao Renato Marques, ex-embaixador do Brasil na Ucrânia e em Belarus, porque o Eduardo Frumento tem informações exatamente sobre a região de Odessa, que foi citada pelo embaixador. Exatamente, Megali. A gente tem informações que chegam da Reuters agora, 18 vítimas confirmadas num ataque a míssil que aconteceu a um prédio. A gente não tem informações se esse prédio exatamente é uma instalação militar ou não, mas as primeiras informações que chegam da Reuters são de 18 pessoas feridas num ataque nessa região. A gente cada vez mais começa a observar as imagens que chegam das agências internacionais, entre elas a Reuters, e são imagens de explosões que aconteceram em diferentes cidades. Mas é claro que essas informações vão chegando aos poucos, e aos poucos também a gente vai atualizando aqui o nosso ouvinte. Obrigada, Frumento. E esse aqui é o Boris Johnson, primeiro-ministro britânico. Essa é uma crise que tem um efeito global. Evidentemente que a Europa vai pagar um grande preço, os Estados Unidos também. Hoje a economia está globalizada. Então, enfim, é óbvio que a complementaridade que foi instalada dentro do contexto crescente da globalização nas últimas décadas vai fazer com que sejam interrompidas uma série de cadeias de produtivas, de fornecimentos, etc. Com relação ao gás especificamente, é óbvio que a China tem todo o interesse em comprar esse gás da Rússia. Veja bem, quando foi instalado o sistema de gasodutos de fornecimentos de gás russo para a Europa, isso ocorreu ainda inicialmente durante o período soviético, quando todos aqueles países, Turcomenistão e outros que fazem parte da Ásia Central, e que estavam incorporados ao regime soviético, eles faziam suas exportações via gasodutos que partiam depois de território russo. Portanto, quem controlava e controla ainda hoje as exportações dessa área é a Rússia. Eu me lembro que quando eu estava lá na Ucrânia, entre 2013 e 2009, a Ucrânia tentou inúmeras vezes negociar diretamente com o Turcomenistão, faziam visitas oficiais para importar diretamente o gás do Turcomenistão. Os acordos pareciam que estavam sendo bem encaminhados quando, pouco tempo depois, o Turcomenistão dizia que infelizmente não teria condições, porque obviamente tinha sentido pressão da Rússia nesse sentido, para manter todo o fornecimento sob o seu monopólio. A primeira vez em que esse monopólio foi rompido foi justamente um fornecimento do Turcomenistão para a China, agora a questão de um ano atrás, o ano passado, creio, portanto é uma coisa muito recente. Agora, como a China e a Rússia assinaram um acordo de parceria estratégica, de grande parceria estratégica, é evidente que a tendência é que os laços entre as duas economias tendam a se aprofundar. Eu cheguei, inclusive, a pensar em um determinado momento que o acordo China-Rússia tinha, de alguma forma, lembrava de alguma forma o antigo acordo Ribbentrop-Molotov, quando em 1939, no início da Segunda Grande Guerra, a Alemanha nazista e a Rússia de Stalin celebraram um acordo em que faziam uma partição no papel da Polônia e, sobretudo, para ambos
ganhavam tempo para se preparar para uma ofensiva maior entre os dois no futuro. Ora, esse acordo hoje com a China propicia à Rússia justamente a tranquilidade da sua fronteira leste, na medida em que a Rússia sabe que não haverá nenhum tipo de tensão na sua fronteira leste, o que lhe permite atuar com toda a desenvoltura na sua fronteira oeste, que é justamente a Ucrânia e a Europa Oriental. Mas, por outro lado, é que a China não é uma parte interessada real nessa toda essa ofensiva que está sendo realizada pela Rússia. Não porque a China seja boazinha, mas porque ela tem os seus próprios objetivos, pretende se tornar uma grande potência econômica, política e militar, em termos comparáveis ao que são os Estados Unidos hoje, ou mais, se possível, e para isso ela precisa de tempo para consolidar todas as suas conquistas na área econômica e desenvolver ainda mais, assim como também levar esse projeto para o campo militar, tendo tempo para que isso ocorra dentro de um clima de paz e de tranquilidade até o momento em que lhe seja mais propício atuar como efetivamente grande potência no cenário internacional. Embaixador, eu vou ler aqui a fala do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falou durante uma teleconferência com repórteres. Ele diz que a operação militar da Rússia na Ucrânia, a duração, né, dessa operação vai depender do progresso e dos objetivos que, idealmente, esse ataque, entre aspas, terá de limpar a Ucrânia de nazistas. A gente começou a ouvir de forma mais frequente alguns desses termos que chamam a nossa atenção, nos assustam, por exemplo, limpar a Ucrânia de nazistas. A gente voltou a ouvir falar sobre colonialismo, imperialismo, e a gente chega no ponto das armas nucleares. Digo isso porque alguns ouvintes mandaram mensagem mais cedo, justamente questionando isso. Existe alguma possibilidade de que armas nucleares sejam usadas nesse conflito? Na avaliação do senhor, né? Olha, rapidamente, uma observação no tocante ao uso frequente pela Rússia ou pelo Putin da palavra nazismo, nazista com relação aos nacionalistas ucranianos. Eu não estou lá, não frequentei esses grupos, enfim, portanto, tudo que eu posso me valer é de observações feitas enquanto lá estive e com base na história da própria Ucrânia. O que aconteceu no início da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha nazista invadiu a Ucrânia, nacionalistas ucranianos na área ocidental, Lviv, na área ocidental da Ucrânia, de alguma forma colaboraram com os nazistas na pretensão de que, fazendo isso, conseguiriam se livrar do jugo soviético. Ora, muito rapidamente, eles se deram conta de que não era o melhor instrumento para alcançar esse objetivo. Tanto que, a partir daí, eles lutaram como guerrilha contra os invasores nazistas e contra os soviéticos. Portanto, quer dizer, houve um momento muito importante nesse início da Segunda Guerra em que a Ucrânia Ocidental buscou associar-se ao nazismo. E essa pecha, portanto, que foi meramente tática, pelo menos naquele momento, e eu não tenho conhecimento de nenhuma outra manifestação de pensamento nazista dentro da Ucrânia. Então, enfim, eu acho que isso é a única razão pela qual a Rússia, até hoje, argue essa atitude ucraniana como para taxar
de uma forma deletéria, de uma forma negativa, a atuação das suas forças nacionalistas da Ucrânia. Com relação a armas nucleares, como várias usinas nucleares da Ucrânia se encontram na parte leste. Como ocupada pela Rússia, a Ucrânia Oriental iria transformar rapidamente uma usina nuclear voltada exclusivamente para o fornecimento de energia elétrica em uma como é que chama? Em uma usina nuclear voltada para fins militares, o que pressupõe enriquecimento de urânio e toda uma série de alterações tecnológicas no funcionamento da usina. Então, enfim, é mais um argumento da guerra de versões que a Rússia está levando a cabo em âmbito internacional para, aspas, justificar a sua atitude, a sua ofensiva. Muito bem, conversamos aqui na Band News FM com o ex-embaixador do Brasil na Ucrânia e em Belarus, antiga Bielorrússia, né? Conhece tudo daquela região, Renato Marques. Embaixador, obrigado pela participação aqui na Band News FM, até a próxima. Até a próxima, obrigado. Obrigada. Obrigada. Bom, e alguns ouvintes mandando também mensagem para cá, vou ler final de telefone 8917. Claro, né, que há muita apreensão. Gente, eu tenho uma viagem para a Europa, agora no começo de março. Vou ficar 20 dias, vou passar por vários países, um mochilão, Holanda, Alemanha, França, Itália, Luxemburgo, Bélgica. Que delícia. É uma delícia, mas imagina a tensão, né, agora desse nosso ouvinte. Não, vai, não vai? Vai fundo, né? vai fundo. Vai fundo. Sim, não, a gente não vai